Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre tradição, falácia e precariedade. Saca as 3 letras, hein? Obra de Alexandre e eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre. Saca essas Ferreira. 3 letrinhas aí, hein, Alexandre? Pois bem, a gente vai voltar aos trilhos e vamos falar da tradição, falácia e precariedade. Primeiro de tudo, a gente queria agradecer aí a paciência sua, porque a gente deu uma bagunçada nos números do podcast, mas porque foi por uma causa justa, não é, Alexandre? A gente, mesmo na correria da semana passada, o Alexandre viajando a trabalho, eu também na correria de véspera de feriado, e a gente ainda assim conseguiu gravar de modo síncrono, hora no carro, hora o Alexandre em outros cantos, a gente conseguiu gravar o programa, né, Alexandre? Rapaz, e era engraçado que toda vez que eu começava a gravar, a Alice vinha e batia uma panela. A vida, né? É uma rebelde, é uma rebelde. É a fase, né, Alexandre? É a fase da rebeldia. Quase. Pode ser que ela chegue daqui a pouco aí. Pode ser. Ou não, Alexandre. Hoje tá em paz aí. Hoje eu estou só nos estúdios. Olha aí. Por enquanto. Por hora. Mas a gente gravou então um programa sobre Dom Mauro Morelli, assíncrono, muito mais para que a gente não deixasse passar em branco. É uma perda e tanto. Eu tenho carinho por Dom Mauro, o Alexandre também. Ele foi muito cordial conosco. Sem contar a história, né? Mas sobretudo a cordialidade dele me marcou e me marcou bastante. Então a gente resolveu fazer aí um episódio extra. E esse é o Voltar aos Trilhos. E a gente vai falar baseado naquele trecho do Eric Hobsbawm. E quem me apresentou Eric Hobsbawm foi você, Alexandre. Sabia disso? Lá no tempo dos porões da sacristia. Verdade. Quando ele morreu, você me apresentou Hobsbawm. Pode crer. Olha aí, tá vendo só? Caramba. E de uns tempos pra cá eu andei recuperando Hobsbawm, né? E lendo aí alguns. É gostoso. É gostoso. E esse livro, A Invenção das Tradições, olha, embora ele trate aí de algumas questões muito mais voltadas à realidade europeia, vale a pena porque, de fato, ele consegue descortinar diante da gente o fato de que muitas tradições seculares e milenares que a gente vive hoje, na verdade, às vezes não passam nem no carbono 14 de um século, hein? Cara, eu gosto dessa provocação do Hobsbawm, né? Sobretudo o trecho que você escolheu, que eu acho que foi muito feliz, porque quando a gente coloca esse adjetivo aí, né, uma tradição inventada, do ponto de vista ali do Hobsbawm, não é bem um demérito da tradição, né, e aqui eu acho que eu já faço também uma desculpa do título, a tradição está aqui em oposição à falácia e à precariedade, né, tradição não necessariamente é algo falacioso e precário, acho que precário é um pouco, mas a gente não vai avançar nisso agora, deixa pra depois. Mas, quando o Hobson fala que a tradição é inventada... Hobson, agora é seu amigo, Hobsbawm. Hobson. Abraço, Hobson. Eric Hobson, meu colega lá da Rua 34, que a gente jogava bolinha de gude junto. E é historiador, né? Eu acho que ele é muito feliz, né, assim, na sua provocação, Pedro, porque ele joga a tradição numa relação com o futuro, né? Sim. Porque a gente geralmente, quando pensa em tradição, pensa em passado, até pensa em presente. Mas o que tradição tem a ver com futuro, né? Oxe, se você tem que inventar o seu futuro, então você, de alguma maneira, também tem que inventar a tradição que vai dar suporte para esse futuro, né? Sim, sim. O primeiro capítulo, para mim, é o mais interessante ali, que é sobre os kilts, as saias inglesas, né? Que legal. Lógico, ele é o organizador, não é um artigo dele originalmente, mas é fabuloso porque você percebe como algo tão ostentado até por aquilo que é a monarquia inglesa, britânica, né? É, na verdade, fruto de um catálogo e de comércio, né? É bem interessante, é um livro que vale a pena. Aliás, nada do que a gente recomenda aqui não vale a pena, todos valem, né? Justamente para que a gente possa aí aprofundar um pouco mais o conhecimento. Mas aí, Alexandre, quando pus esse texto, né, e
pus esse tema, pensava nisso, nessa questão da tradição. A gente já tratou, acho que em algum momento, sobre tradição nesse podcast. Gente, é aquilo, também a gente não vai ficar buscando muito o que a gente já tratou, o que não tratou, né? Mas falar de tradição e com esse estofo de invenção de tradições é interessante para a gente identificar alguns modelos de catolicismo. Eu acho que é por aí que a gente deveria caminhar. Você não acha, não, Alexandre? Eu acho, Pedro, e acho que a gente tem que partir de um ponto também, primeiro de dessacralidade da tradição, né? Pra gente não se enveredar aí por um caminho que talvez nos aprisione, mas então a gente pode falar aqui da nossa experiência e da nossa identidade de fé, mas tentar olhar esse fenômeno de uma maneira mais ampla, né? Então, cabe a gente falar de tradição dentro do catolicismo, porque o catolicismo ama e, de certa forma, venera as suas tradições, mas também a gente pode colocar no mesmo bojo as tradições de outras religiões e até mesmo nesse espírito nacional e até de humanidade, né? A humanidade tem uma tradição, Pedro, né? Como essa grande família que somos hoje, cada vez mais se entendendo como um coletivo que está em todas as partes do planeta. Eu acho que, enquanto humanidade, vou já dar minha opinião, e a gente grava esse programa em meio a uma guerra, né? Entre Israel e o Hamas, no qual o povo palestino é a maior de todas as vítimas, né? Eu acho que é importante isso. E do jeito que eu olho e acompanho um pouco as coisas acontecendo, Alexandre, eu acho que a grande tradição de comunidade humana está se perdendo. Eu acho que a gente perdeu a capacidade de se compadecer, a gente perdeu a capacidade de achar o horror da guerra um horror. É bem triste perceber que essa tradição humana de sermos uma grande comunidade e todos os sentimentos que assim a envolvem, a gente está assistindo a derrocada dessa tradição. Ou estar por ser feita. A tradição do quê? Que está por ser feita? Da humanidade, porque talvez ainda ela não foi pensada nesses termos, não foi inventada. Mas a gente costumava, e não é discurso de velho não, Alexandre, a gente costumava ser um pouco mais sensível à dor, né, dos outros, aos horrores da guerra. O que a gente vê hoje é muita gente justificando o motivo para matar. É uma tradição que se perdeu. Mas eu acho que a gente tá vendo também uma outra tradição, pelo menos no nosso tempo, se cair, que é os Estados Unidos enquanto grande potência. Eu falo aqui em casa, volta e meia, que a gente está assistindo ao vivo e talvez a gente não contemple toda a queda, mas é fato, os Estados Unidos estão em um claro declínio, né? E tudo indica que suas próximas eleições, tão tradicionais, e o seu tradicional sistema democrático, que nem é tão democrático assim, produzam mais uma vez a eleição e a ascensão de um governante que vai acelerar o fim dessa tradicional nação do capitalismo. E suas tradicionais guerras. E suas tradicionais guerras. Aliás, pontuar, não é, que na ONU foi proposto aí pelo Brasil, diplomaticamente bem falando, uma proposta de um cessar-fogo, de uma tentativa de solução diplomática, e o único país, um dos 5 países que poderiam fazer veto, e o único país que vetou e dizendo que deveria continuar as coisas, foi justamente os Estados Unidos da América. Muito poder, às vezes, pode cegar e comer por dentro. E eu acho que é o que pode estar acontecendo com essa tradicional nação. Tradicional, né? Imagina, quanta bobajaiada, né, Alexandre? Mas então, Pedro, eu sou da seguinte opinião aí, fazendo um pouco frente aí a essa ideia de algo que se está se perdendo. Eu acho que tá mais por fazer, cara. Porque até bem pouco tempo atrás, o que a gente tinha eram as nações, né? Esse sentimento nacional quase colado como assim, isso é nosso, essa é a nossa cultura, isso é o que nós somos. E não se existia esse senso de humanidade, né? Isso é algo muito novo na história da humanidade, né? O que se tinha era exatamente esse sentimento de coletividade menor, né? No máximo ali de uma confederação de tribos e tal, né? Mas esse senso de que somos uma coisa só,
existe essa tensão, né, de que talvez a gente experimentou, a gente velho, né, experimentou algo como uma sensação de que estávamos indo num rumo de congraçamento das nações, né, de que uma hora as guerras seriam apaziguadas, e essa tensão, né, que eu concordo com você nesse sentido, existe uma tensão para que isso não ocorra, para que os ânimos continuem exaltados, que as fronteiras continuem valendo, né, para que a gente justifique o levantamento de muros para separar o nós dos outros, e aí a tradição acaba servindo como um muro imaterial, um muro espiritual, para que a gente possa definir quem é o nós e quem é os outros. Por exemplo, o Alexandre colocou o programa já desvirtuou todo daquilo um pouco que a gente planejava, né? Pelo menos mas vale como insight, né? Eu vejo agora, por exemplo, a gente está falando dessa realidade que nos cerca nesse período histórico. O Alexandre fala da tradição como chave de compreensão da história, não é? E o passado, dizer, olha, as coisas eram assim, não é? A humanidade chegou nesse ponto porque tradicionalmente ela optou por alguns caminhos, ela optou por algumas sendas para chegarmos até onde chegamos. Eu vou dar um exemplo claro. Essa semana eu dava aula disso num curso de cristologia, não é? Porque é duro quando você dá um curso de cristologia, você precisa deixar muito claro que quando você fala de Israel, você não está falando da Israel de 2023. Nossa! E quando você fala de judeus, você não está falando dos judeus de 2023, tampouco dos massacrados no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, né? É sempre importante isso. Porque acho que por parte aí do cristianismo brasileiro, sobretudo, né? Essa ligação de Israel como uma nação tradicional. Sendo que Israel, a população de Israel deixou de existir no lugar em que ela estava no ano 70 depois de Cristo, né? Com a queda de Jerusalém, e ela só voltou a existir por uma questão da humanidade condoída com toda a vergonha que foi o Holocausto, e a Inglaterra ceder ali o território, né, da Palestina para Israel, né? E aí, o que eu ouço muita gente dizer, inclusive alguns israelenses, não, mas essa terra sempre foi nossa, nós estamos aqui há 2000 anos. Esse é uma marco temporal. O marco temporal. Essa é uma tradição que, do ponto de vista daquilo que é conquista e não conquista histórica, e é engraçado que para algumas coisas isso serve, para outras não, né, Alexandre? Essa tradição é um jeito de inventar a história, né? Nós sempre estivemos aqui. Mentira. Desde os anos 70 vocês não estavam mais aí, não é? E só voltaram aí porque a humanidade se sentiu envergonhada por ter permitido acontecer um genocídio, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e voltou a ceder esse espaço, ou uma parte desse território ali, onde ficava a antiga Israel e tudo mais. Mas esse é um jeito de compreender a história, né? Olhar para o passado. Mas é um jeito também de moldar o passado, sabe, Alexandre? A gente vive um tempo de moldar passado, né? Sim. Pedro, porque assim, para você passar algo para frente, né, e tradição tem a ver com isso de transmitir, se é algo fluido, se é algo que não é tão palpável assim, você tem que embrulhar, né, você tem que colocar dentro de uma garrafa, você tem que achar um embrulho para poder que isso chegue na mão de quem você quer, do jeito que você quer que chega, né, que Exato. Hoje em dia o pessoal chama de storytelling. Você tem que dominar as técnicas do storytelling. E aí, Pedro, eu penso, por exemplo, na minha experiência como pai. Eu tô preparando um storytelling bonito aqui, se é que eu já não fiz isso, né? Pra contar pra Alice como é que ela nasceu, né? Como eu conheci a mãe dela, né? E os primeiros dias. E é claro, isso vai ser a história da Alice, e que isso vai ser pintado de
de um jeito que talvez não seja bem a realidade. Pode ser mais bonito do que foi a realidade. A gente faz isso, né, Pedro? A história isso. Certo. E tá certo. Eu não acho errado, né? De você ver de um jeito mais bonito do que... Não, hoje a história e ter vivido tudo isso te faz interpretar as coisas e enxergar o passado sob um outro prisma, não é? O Jostein Gaarder, aquele filósofo de prateleira, né? Do mundo de Sofia. Filósofo pop. O primeiro dos filósofos pop, eu creio eu, né? E ele dizia lá no Dia do Coringa, um bom livro, hein? Um bom livro, Dia do Coringa, que para entender o destino a gente precisa sobreviver a ele, né? Então. Hoje você entende muito mais as coisas a ponto de contar a tradição que engloba a vida da Alice do que você tinha, sei lá, quando a Alice tinha 1 mês, 2 meses, 3 anos, né? Pra gente entender a vida, a gente tem que sobreviver a ela. Sim. E pra gente conseguir fazer uma análise das coisas. O problema, e aí você fala do storytelling, é quando você pega um papel pardo, novinho, e aí você põe borra de café, molha no café e no chá, queima com a vela assim, na lateral, entende? Dá uma amassadinha, e aí diz assim, olha, isso aqui está aqui desde aquele tempo de lá. Né? Grileiros. Grileiros, e dentro da comunidade eclesial, essa galera que quer... Bom, eu coloquei lá no começo de conversa um cardeal com uma cauda né, gigantesca, a figura de um cardeal da igreja que ama essas coisas e é adorado, e que se colocam como tradicionalistas, e essa é a pergunta, de qual tradição os tradicionalistas se referem? Porque desde quando essa tradição de uma cauda de 10, 15, 2 metros, eu não sei a medida, é uma verdadeira tradição da igreja? Desde quando andar numa liteira com uma tríplice coroa, não é? Sendo carregado por pessoas, como alguns saudosos, né? Dizem assim, Paulo VI acabou com a liteira, né? Desde quando isso é tradição, não é? Desde quando essa tradição se remonta? Desde quando isso tem a ver com o evangelho, que é o ponto de partida da tradição, né? Justo. Eu tava vendo uma pessoa falar sobre tradição e dentro do imaginário católico de sagrada tradição, e a pessoa falava assim, olha, a sagrada tradição é tudo aquilo que não é a sagrada escritura e é revelação de Deus. E aí ele falava, por exemplo, procissão. Mas assim, nossa! Ô Pedro, em 30 segundos a pessoa faz essa passagem assim e ela continua na sua linha de raciocínio e você passa batido, assim, sabe? Não percebe o pulo do gato ali. Mas, assim, eu tenho minhas dúvidas se procissão, e eu gosto de procissão, viu? Mais do que de cauda de cardeal. Mas eu tenho minhas dúvidas se procissão é sagrada tradição. E agora o ponto, Pedro, é o seguinte, né? Não é porque a gente não tá chamando de sagrada que a gente não tá valorizando, né? E não é porque a gente não tá dizendo que essa tradição, ela é, digamos, moderna ou contemporânea ou de anteontem, também que a gente tá dizendo que ela é ruim. A gente só tá dizendo que ela não é tudo isso que às vezes se pinta, né? Então, a tradição, ela tem esse quê de precariedade, né? Porque a gente vive aí, Pedro, num fio ali, né, quase como o bêbado e o equilibrista, entre o individual e o coletivo, entendeu? Sim. Porque enquanto a sua memória traz aquilo como parte daquilo que te constitui, da sua identidade, né, aquilo que você traz como sedimentos do que você foi, e às vezes o que você foi é até ancestral, é atrás daquilo que da sua existência, é seu, né? É inviolável, é sagrado em você. Mas quando você parte para esse aspecto coletivo, que você tem que repartir com o coleguinha, aí, meu filho, aí é mais difícil de você dizer o que é e o que não é. Porque usa-se a tradição para justificar algumas individualizações, né? Alexandre, eu acho que procissão é tradição. Sim.
Porque esse tipo de movimento, ele existe desde o Primeiro Testamento, né? Quando a arca vai entrar na tenda, há uma procissão, Davi cabriola e dança lá na frente, né? A própria entrada triunfal de Jesus em Jerusalém tem aspectos de uma procissão. Então, eu acho que procissão faz parte da tradição humana. E digo isso porque indígenas também fazem procissão. Né? Então, o que é tradição, né, verdadeiramente? E aí, falando dos indígenas, esses dias eu li o livro do novo imortal da Academia Brasileira, o Krenak, né? Um intelectual orgânico, né? E ele vai falando ali de uma série de tradições que, na verdade, são tradições da humanidade. Pois. Muito mais do que tradições verdadeiramente às vezes assimiladas pela igreja, né? Uhum. Mas é engraçado essas falácias, não é? Desse magistério paralelo. Existe... Tem o Brasil paralelo e o magistério paralelo. A gente tem no Brasil, a gente tem o Moisés Esbardelotto, grande amigo do Alexandre. Uhum. Tomamos café juntos semana passada, inclusive. No fim, você conheceu ele mesmo? Não, a gente tomou café junto porque estávamos no mesmo espaço. No mesmo ambiente. Mas eu tava pesquisando algumas coisas pro trabalho e achei um artigo dele num livro recentemente publicado, ele falando desse magistério paralelo, né? Uhum. E como existe aí, por exemplo, certos engenheiros que gostam de falar de catecismo e que se tornam aí uma força que ensina muito mais do que ensina um bispo, um padre na paróquia, e acaba confundindo as coisas, né? Porque coloca a tradição, aquilo que ele enxerga como tradição. Então. E é a história desse magistério paralelo aí, porque retornando à questão da tradição como chave de compreensão da história, se você fala da tradição, da procissão, não é? Não, a gente consegue compreender a procissão como uma tradição, afinal os indígenas fazem, os judeus fazem, também fazem os cristãos, ou seja, é uma questão humana, está dentro dessa grande tradição humana. É um jeito de você enxergar com muita honestidade esse fenômeno em específico e uma chave de compreensão da história. Ruim quando você diz, não, as procissões são características do cristianismo e se há procissões hoje são por causa do cristianismo. É um jeito de entortar a compreensão da história, né? Porque você busca fazer as pessoas entenderem a história, só que sob um prisma tortuoso, com uma fonte que não é fidedigna, que não é verdadeira. História se faz com fontes, não é? E é bem complicado esse sentido. Mas, enfim, divago, viu, Alexandre? Divago. Tá bonito. Divago. Doutor Divago. Doutor Divago. Vamos em frente. Você acha que, tradicionalmente, como fazemos agora uma interrupção e voltamos daqui a pouco, não? Fazemos, faremos e façamos. Então, tradicionalmente, eu digo até daqui a pouco, porque a gente fala isso sempre. Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa, aos 6 anos, que povo no canto, todo TV engodo, pronto pro lodo, tímido, porra, somos reis. Mano, olha o som, eletrodo, sério, topo, trombo, corpos num cemitério de sonhos, graças a leis. Planos, troco de jogo, vendo, roubo, pus a cabeça, prêmio, ingênuo, colhi sorrisos e falei, vamos, é um novo tempo, momento pro novo, é o sabor do vento, eu me movo pelo solo, onde reinamos, quando pontos finais na dor, como Toril, Anador, somos a luz do Senhor e pode crer, tamo construindo, suponho não, creio, eu meto a mão em meio à escuridão, pronto, aceitamos, nosso sorriso sereno, hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio, pra onde deitamos, quem costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivos pra seguir. Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Mas eu sei que vai, que sonho te traz coisas que te faz. Que te faz? Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Você é o único representante do seu sonho na face da terra. E se isso não fizer você correr, chapa, nada vai. Eu sei, cansa, quem morre é o fim do mês. Nossa grana ou nossa esperança. Delírio é o equilíbrio entre nosso martírio e a nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticadas, inchada no ombro e nada vim, nada enfim recria. Sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias, irmão. Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine,
A mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobrenome, eu sou o terror dos clones. Esses boy conhecem Marx, nós conhece a fome. Então cerra os punhos, sorria. Jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. Uma vida de onde eu sou. Ei. Às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que sonho te traz, coisas que te faz prosseguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Somos maior, nos basta, Nos basta só sonhar e seguir em frente, segue, Emicida, vai, Batuques. somos maior, Ei, nos basta, é o que nos basta, irmão, é o que nos basta, irmão. Sonhar e seguir em frente, sempre. somos maior, nos basta, sonhar, segue. Obrigado. E neste episódio nós estamos falando fundamentalmente de tradição. E a gente já falou que a gente tem uma memória coletiva que serve para nós olharmos para a nossa história e valorizarmos essa história e valorizarmos aquilo que a gente porta, né, dos nossos pais, das pessoas que vieram antes de nós e do grupo que nós fazemos parte, né? E falamos, poxa vida, me identifico porque, né, faço as coisas como eles fazem e isso dá sentido à minha vida e a gente tem sempre esse ponto existencial, né, Pedro? De significação da nossa existência, para a gente poder lidar com a realidade. Então, diante das coisas que acontecem, a gente às vezes fala, eu faço porque sempre foi assim, ou faço porque minha mãe me ensinou desse jeito. Como é que você tempera o feijão? Ah, minha mãe me ensinou assim, e eu faço desse jeito desde que eu me conheço por gente, é assim que eu gosto do feijão, né? Então, a tradição legitima a realidade. Ou a gente pode também usar a tradição para contestar a realidade. E a gente pode dizer, essa realidade tá toda bagunçada desse jeito porque a gente está perdendo os valores. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Esse negócio de sínodo, isso é uma bagunça na igreja, né? Mas, Alexandre, de fato, ela é um instrumento, né? Ela é um instrumento que pode ser tanto um instrumento de dominação, quanto ela pode ser um instrumento de contestação, não é? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender, e eu acho isso importante, que tem gente que que gosta, e aí tanto de um lado de um outro, instrumentalizar aquilo que é a tradição. Não é? Você, tanto para aqueles que querem falar de uma continuidade, não é? Ou de uma necessidade de continuidade, ela pode ser instrumentalizada para manter certos status quo, não é? Sim. E, lógico, ela também ela pode ser utilizada, como o Alexandre disse, para contestar. Mas ela deixa de ser um fenômeno dentro daquilo que é a caminhada humana para se tornar um instrumento. E aí é o perigo, né? Porque há uma tendência humana não é de ser tradicionalista e conservadora. E aqui acho que a gente pode colocar o vocábulo conservador também, não é? Sim. Há uma tendência de qualquer pessoa de não querer muita mudança. Sim. Não é? De não querer e não desejar que aconteçam muitas mudanças, muitas dificuldades, porque mudança gera desconforto, né? Gera a necessidade de olhar para si, olhar para a realidade. A gente sabe tudo aquilo que comporta uma mudança. E aí é um jeito até de manipular as pessoas, você dizer, olha, eu sou conservador. Sim. Eu sou um tradicionalista, não é? Eu sigo a tradição. Porque você vai mexer no brio, no medo da pessoa. Mas a vida, e John Henry Newman fala isso, viver é mudar, não é? Eita. A igreja Só está muda em o que tá vivo. Só muda o que tá vivo, né, Alexandre?
Francisco tem essa percepção. O Concílio Vaticano II. É importante a gente lembrar isso. O concílio, que é uma tradição da igreja verdadeira, é um órgão tão grande quanto a Constituição é aqui no Brasil. Sim. Ninguém é maior que a Constituição. Nossa, ninguém Pedro. é maior que o concílio. Você tá parecendo conciliarista aí, hein? Mas eu sou, sempre fui. Eu aceito o Concílio Vaticano I pela força institucional que ele tem, embora haja uma série de contextos históricos que me fizesse pistolar. Daqui a pouco você vai falar que o concílio é maior que o Papa. Uai. Mas o concílio é a constituição da igreja? Até porque se o Papa chamou o concílio é porque ele não tá dando conta. Exatamente. É a constituição da igreja. E o concílio, esse, né? Cujo primeiro foi em Jerusalém e cuja a primeira carta conciliar diz: quis o Espírito Santo em nós. Olha. Reparem na tradição da linguagem, né? Quis o Espírito Santo em nós, tal coisa e tal coisa. Quando o concílio diz que é necessário que a igreja enxergue a necessidade de mudar algo dentro dela, na forma de comunicar o evangelho, seja na liturgia, seja nas sagradas, no aproximar das sagradas escrituras, seja no diálogo interno, seja no diálogo externo, ou seja, em todos os aspectos, o concílio tem esse poder e ele tem o poder suficiente para ser superior. Quem tradicionalmente vai contra um concílio, o que é, hein, Alexandre? Um anátema. Que eu lembre, é anátema, herético, dessa leva aí. Pois é, então. E essa percepção de que a vida muda, de que a vida se transforma, ela faz parte da tradição da igreja. Sim. Os concílios foram convocados, em geral, em períodos de grande transformação. E o concílio, que é esse órgão indiscutível dentro da igreja, os concílios, eles servem para quê? Para dizer, naquele tempo e naquela época, o caminho por onde a igreja deve caminhar. Quem contesta um concílio, contesta o próprio Espírito Santo. De certa forma, até comete um pecado contra o Espírito Santo, né, Alexandre? Sim. Ixi, agora, hein? Agora você deu a carteirada fatal, hein? Bastante. Mas esse sentido de tradição não instrumentalizada, né, Alexandre? Sim. Eu gosto, Pedro, dessa ideia, né, na doutrina católica, né, que a gente tá falando aqui dentro de uma tradição, e a gente pode perceber como tradições paralelas, elas se fecundam, né, e nisso também tá nessa dinâmica própria da vida, né? Que quando você evoca aí, por exemplo, o Concílio Vaticano II, ele tem que lidar com algumas coisas que são herança, olha só, do Concílio de Trento. E o Concílio de Trento, por sua vez, ele tem que lidar com uma tradição que está se formando, chamada Reforma Protestante. Uhum. E aí, o Concílio Vaticano II, por exemplo, e aqui é só um exemplo, ele vai traçar algumas linhas gerais para falar assim, olha, existe a Sagrada Escritura e existe também a Sagrada Tradição. Só que a coisa fica assim, né? Nas linhas gerais ali, o que é essa Sagrada Tradição. E eu gosto de entender essa definição meio amoeba ali do Concílio Vaticano II, nada e verbum, ligada à oralidade, né, Pedro? Porque a oralidade, ela tem essa coisa de estar solta no ar, né? De entrar pelos ouvidos. A oralidade é a primeira fonte da revelação, né? Depois daquilo que... Porque Jesus usou a oralidade e enquanto os evangelhos não foram escritos, foi a oralidade que manteve a revelação de pé. E São Paulo... lembrar que os evangelhos só foram escritos lá, 30 anos depois da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, meu Deus do céu. E São Paulo diz que a fé entra pelo ouvido, inclusive. Sim. Né? Shema Israel. Mas essa trajetória que eu tô fazendo aqui, Pedro, é para lembrar isso, né? Que na tradição protestante, a escritura, ela ganha um peso muito grande, né? Sobretudo ali com sola la escritura, né? Pra dizer que, olha, aqui tá sedimentado, esse depósito aqui da fé, pra nós é algo
quase metafísico aqui, né? Sim. Enquanto que na tradição católica, essa Sagrada Escritura ela é reverenciada, ela é valorizada, mas ela é um tanto quanto relativizada comparando com essa outra tradição. E aí, Pedro, a sacada do Concílio Vaticano II é valorizar um terceiro elemento chamado magistério. Porque o magistério, ele não tem esse quê de sedimentação, muito pelo contrário, o magistério, como o Pedro nos lembrou aqui, é essa coisa viva que se materializa nos bispos, né, naqueles que nos ensinam a fé, é isso que significa magistério, e esse discernimento que ao mesmo tempo valoriza e nos lembra o que é a tradição e como a gente deve ler e ler conjuntamente a escritura, ela está nesse elemento vivo, né? Que é o magistério, que aí a gente pode falar no Papa, a gente pode falar no concílio, nos bispos locais também, né? nas conferências. Nas conferências episcopais. E isso é uma sagacidade muito grande da igreja, porque você não precisa cristalizar uma coisa que é voz, que é oral, que sai dos pulmões, reverbera no ar e entra pelos ouvidos e atinge os outros corações. Isso é muito bonito, e é muito fino, né, Pedro? E que em geral também, né, Alexandre, é fruto da oração do povo. Sim. A gente já falou de censo dos fiéis, né? E o censo dos fiéis, ele não é tão somente um censo de pesquisa, mas ele também é um modo da igreja perceber aquilo que a igreja reza, e há um poder ali de revelação divina naquilo que é o consenso dos fiéis. E ora, na história agora, a gente consegue perceber o senso dos fiéis, né? Agindo em relação a uma série de pautas, né? Só o perigo e ele acontece quando há e a gente vive num tempo muito perigoso, né? Tanto do ponto de vista político, de opiniões sociais, mas também religiosas, quando esse senso ele é deliberadamente manipulado. Sim. E isso acontece, não é? De novo, em nome de inventar tradições ou elencar tradições, você tira esse poder de oralidade e comunhão do povo, moldando aquilo que é o senso dos fiéis, não é? Embora a comissão teológica, que fez aí toda uma análise do senso dos fiéis, diga claramente que subsiste ali no senso dos fiéis a própria voz do Espírito Santo. Justo. Então, quando o senso dos fiéis, não é, começa a ter algumas atitudes pastorais muito comuns, não é? Isso significa que há uma voz do Espírito Santo ali que talvez o magistério não consiga compreender e tudo mais, mas tudo isso faz parte, de novo, de uma tradição, faz parte de um magistério, porque o magistério é capaz de analisar, purificar. Olha, eu vejo muito disso no pontificado de Francisco, Sim. Não é, Alexandre? Que é um papa que tem essa capacidade de enxergar o senso dos fiéis, de fazer esse discernimento. Ele fala muito de discernimento, não é? Sim. Aliás, a gente deveria fazer um programa sobre discernimento. Já fizemos, talvez, não sei. Né? Mas ele fala muito e chama as pessoas ao discernimento para olhar e perceber dentro desse senso dos fiéis para onde o Espírito Santo vem movimentando a igreja, no sentido de ser misericordiosa, de ser acolhedora. E há situações hoje, em N situações, em que a igreja precisa ser assim, precisa agir como tal, né, Alexandre? E aí, Pedro, eu acho que é bom a gente deixar claro aqui, né, e da minha parte é o que eu queria falar para os ouvintes de uma conversa, como coisa mais importante. Valorizar a tradição não tem necessariamente a ver com busca de pureza. Sim, você pode... ortodoxia, né? Você pode legitimar a realidade, né? O que você faz pela tradição. Você pode contestar a realidade, né? Também, beleza. Né? O que você não pode fazer é dizer, de acordo com a sua experiência, dizer que você está deslegitimando o que o outro está vendo, né? Você não pode contestar o que o outro
como o outro está vivendo a sua fé através dessa desculpa da tradição, né? E o magistério não faz isso, né? Sim. O magistério não faz isso. O magistério pode reconhecer, o magistério pode valorizar, mas não desvalorizar, né? Não excluir, não se colocar numa posição de superioridade. Isso vai contra os preceitos do próprio evangelho. Aliás, né, Alexandre, justamente por não se colocar nessa posição, é que boa parte do magistério hoje vem apanhando. Justamente. Justamente por falar de comunhão, por querer acolher, por dizer, não, isso é uma manifestação, esses movimentos precisam ser ouvidos. Justamente por causa disso é que a igreja, ou essa parte, né, que quer se justificar mais pura, mais santa, mais perfeita, às vezes desvaloriza o próprio magistério, né? E esse movimento existe hoje, a gente sabe disso, a gente já falou inúmeras vezes sobre esses tipos de movimentações que acontecem aqui na nossa realidade cristã católica. E Pedro, sobretudo no Brasil, né? Os lábios de Jesus se movimentaram naquela terra, né, lá da Galileia, e o ar que passou pelos lábios de Jesus fez o ar vibrar, e as palavras pronunciadas por ele atingiram ouvidos de muitas pessoas, né? E veja, nessa mensagem comunicada há algo de tradicional, porque há algo de original que a gente não ouviu, Pedro. A gente não ouviu essas palavras, mas essa mensagem chegou até nós porque alguém também balbuciou palavras, pronunciou palavras, fez reverberar o ar, e essas palavras atingiram os nossos tímpanos e fecundaram a nossa mente, e nisso tudo o Espírito Santo agiu. E em português, Pedro, você recebeu o evangelho, né? E o português, de certa forma, é uma inovação nos tempos, né? Sim. E olha que bonito que é isso, porque a gente está falando que a tradição, ela se adapta, ela se mistura com outras histórias ao longo do tempo, e ela dá um colorido diferente para essas outras amálgamas culturais. E isso tudo vai se tornando também parte de um arcabouço muito maior, né? E a tradição da igreja, ela é de adaptabilidade, ela sempre foi assim, Alexandre. sim, Ela nunca foi uma... Isso é interessante, não é? Basta pegar ali as primeiras... pegue ali os primeiros relatos, pegue ali os Atos dos Apóstolos, pegue as cartas de Paulo. Comece a ler, por exemplo, aquilo que são os padres apostólicos, né? Os primeiros escritos patrísticos. Tudo é para atualizar aquilo que Jesus disse, falou e fez, não é? A maior tradição da igreja, e a gente está chovendo no molhado, mas isso é fato, a maior tradição da igreja é Jesus. sim. Não há tradição maior do que essa. E Pedro, toda essa nossa cantilena aqui é para afirmar, por exemplo, a tradicional já contestação deste programa, uma conversa, de que você não pode ficar sacralizando a língua latina, por exemplo, né? Que nunca fez parte da igreja. Só fez parte da igreja por causa de Carlos Magno, gente. E foi bom enquanto fez sentido, né? Sim. Rapaz, Jesus era um judeu, nem ele usava o hebraico, meu irmão. Os evangelhos foram escritos em grego, né? E depois houve a percepção aí de São Jerônimo de traduzir para o latim com uma outra intenção. Chamada Vulgata, então, né? Quer dizer, Vulgata, do povo. Vulgar, do povo. Então, é aquilo, né? Para falar de tradição, preciso estudar a tradição de fato, né? Mas, Alexandre, para terminar, acho que a gente já está no final, não é? A tradição também é uma possibilidade de se falar de futuro. Uhum. Né? E eu acho que, da minha parte, eu penso assim, e aquilo que eu já disse, a maior tradição da igreja é Jesus. Sim. Né? Lógico, Jesus é uma pessoa, Jesus é Deus, seus ensinamentos e tudo, mas a maior tradição da igreja é Jesus. A identidade da igreja é ser cristão, ou seja, seguidora de Jesus. Essa é a identidade da igreja. Uhum. E o futuro da igreja está em voltar-se para Jesus Cristo. Não há outra tradição. Né? Não há outra. Eu acho que e a salvação das pessoas, né? Apesar de que eu teologicamente falo que a salvação, na verdade,
verdade, é algo que já é garantido por Deus. O que a gente tem que trabalhar é para não perder, não é? Mas a tradição da igreja está no anúncio de Jesus Cristo, na prática daquilo que Jesus Cristo pediu para se praticar, não é? E por mais que existam outras coisas que englobem essa tradição, a gente precisa deixar muito claro que é tradição de fato, não é? Sim. Da igreja, e o que vai nos impulsionar para o futuro. E certas coisas, certas normas tidas como tradições imexíveis, vou usar aqui o Antônio Rogério Magri, o próprio Papa falou, olha, são tradições que são normas e que talvez precisam ser revistas, não é? Porque a igreja precisa olhar para frente, há um futuro a ser evangelizado. Sim. E não é vivendo de passado que vai se evangelizar o futuro, né? É se vivendo no futuro que vai se viver o futuro e que vai se evangelizar o futuro, né? Justo. E aí, nessa mesma linha de raciocínio, né, Pedro? Não cristalizar o passado é importante, né? Como é importante também, e a gente tem que distinguir uma coisa da outra, é importante a gente honrar as origens, né? Honrar ali o cerne da coisa. Então, quando a gente está falando com criança na catequese, tem um momento que a gente tem que falar para elas assim, olha, o mandamento de Deus não é obedecer cegamente o pai e a mãe. É honrar o pai e a mãe. É você lembrar que, independente de onde você vá, seu pai e sua mãe vai junto com você, e aquilo que eles te passaram de bom, você honra fazendo o certo, né? Honrar não é obedecer, né? Honrar é maior que obedecer, simplesmente, cegamente, né? Então, honrar as origens é valorizar a tradição. Só que nisso, a gente, quando projeta o futuro, e esse é um trunfo também da nossa fé, e eu acho que, sobretudo da nossa fé a partir da América Latina, a gente não vive mais nesse mundo só olhando para trás, né, esperando que as coisas antigas voltem a acontecer, volte a ser como era antes, mas a gente esperança, né, do verbo esperançar, acreditando que a gente honra a origem, transformando o presente para que o futuro seja melhor, né? E às vezes contra tudo e contra todos, diante das piores das perspectivas, mas porque você sabe de onde você veio, você não desiste, você não para no meio do caminho, né? Então, a manutenção da nossa identidade, disso que é coletivo e que a gente recebe, não deixa com que a gente esqueça quem nós somos, e a gente pode, então, nesse movimento de dialogicidade, né, de caminhar junto, prospectar o que será essa tradição, né? Então, a gente inventa também o que a gente vai ser, a gente escolhe o que a gente vai manter, o que a gente precisa valorizar no presente, para que o futuro seja melhor, para que o futuro seja mais coerente com aquilo que foi a origem. Alexandre é estadual. Não, na verdade, vereança, né? É a próxima eleição. Opa! Olha, eu votava, no mínimo pra ABL, mas pra vereador também. Né? Alexandre, eu acho que já deu o termo de tradição. Já deu? Eu acho que sim, porque senão depois a gente foge de nossas tradições e estoura o tempo. Isso é fato, né, Alexandre? E a gente se mantém aí, né, Pedro, nesse nosso jeito de fazer as coisas desde sempre, de nada se fechar, de sempre deixar uma pontinha solta para você continuar esse papo com um amigo, né, indicando às vezes esse episódio ou fazendo suas próprias reflexões e essa coisa do tempo ajuda nisso também, né, Pedro? Bastante. Retome aí outros programas que devem ter a palavra tradição, que nem a gente sabe mais quais são, não é? E com certeza vão ajudar você e vai enriquecer ainda mais aquilo que a gente bateu de papo aqui, não é? Bom, pessoal, a gente volta daqui a 15 dias com mais uma conversa. No meio disso tem o começo de conversa. Alexandre, valeu mais uma vez. Até a próxima. Um beijo, um abraço. Um aperto de mão, Pedro. Até daqui a 15 dias. E vamos que vamos. Coragem!